Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos, este é o vídeo número 50 da playlist e nele eu vou falar sobre o que é modelagem cognitiva computacional. Antes de começar, dois comentários. O primeiro é, num vídeo de uma outra playlist que eu tenho aqui no canal, que é de Introdução à Psicologia, o Gabriel Psicólogo 7987 comentou assim: parabéns pelo conteúdo. Seu conteúdo tem sido único no YouTube. Muito obrigado, Gabriel. Fica como sugestão um resumo, panorama, dicas para o mestrado e doutorado em psicologia, possibilidades com o uso da inteligência artificial, por exemplo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sugestão. Na verdade, o comentário do Gabriel me incentivou a pensar neste conteúdo para este vídeo, que na verdade não é um conteúdo que eu elaborei do zero, né? Eu dei uma adaptada de uma aula que eu dei numa disciplina de graduação, quando eu fiz meu estágio docência em psicologia cognitiva, e nessa disciplina eu pedi para a professora autorização para dar uma pincelada ali no conteúdo de modelagem cognitiva computacional, que eu acho muito interessante e que muitas vezes nós nem chegamos a conhecer ao longo da graduação. Então a ideia desse vídeo é tocar nesse tópico que é um pouco desconhecido, né, periférico na psicologia, na formação brasileira, e aí em algum momento eu vou falar assim sobre inteligência artificial, mas é mais para estabelecer um paralelo e dizer qual que é a diferença da modelagem para a inteligência artificial. Okay? Além disso, eu quero fazer um disclaimer: eu não sou expert em modelagem cognitiva computacional. Eu sou um entusiasta do tema, eu acho muito interessante. Estou aprendendo ainda, dando meus primeiros passos, mas mesmo assim vou fazer o esforço de tentar explicar um pouco sobre esse assunto, posto que, até onde eu sei, não tem conteúdo sobre isso no YouTube em língua portuguesa. Então, pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, tá? Já peço desculpa de antemão, mas é porque realmente eu não sou expert no assunto. De todo modo, eu acho que vai ser um conteúdo rico aqui para a gente conversar um pouco sobre o tema. Antes de começar a falar sobre modelagem cognitiva computacional, eu preciso diferenciar três termos, dos quais um deles apenas vai ser objeto de análise no vídeo de hoje. O primeiro deles é o termo modelagem, do inglês shaping. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas é importante que eu diferencie para deixar claro as expectativas de quem está assistindo esse vídeo. Então, o termo modelagem do inglês shaping vem muito do dar forma, do moldar, quase como que a ideia de você pegar uma massa de modelar e deixá-la no formato que você quer. No contexto da análise experimental do comportamento, está relacionado a um procedimento de tentativas por aproximações sucessivas em que é utilizada uma série de técnicas para que um organismo que não emite um determinado comportamento passe a emitir esse comportamento. Por exemplo, quando eu quero adestrar um cachorro, ensinar ele a fazer alguma coisa, como, por exemplo, sentar, rolar, fingir de morto, enfim. Estou dando um exemplo bem simples aqui, mas esse é um tipo de modelagem. Não é sobre isso que a modelagem cognitiva computacional está falando. O segundo termo, que também não é objeto nosso hoje aqui, é a modelação, que vem do inglês modeling, e está associada principalmente ao Albert Bandura e sua teoria da aprendizagem social, que tem a ver com aprender por observação e por imitação. Então aqui a ideia de modeling tem a ver com modelo, mas o modelo no sentido de referência. Então tem um adulto, o adulto fala o telefone, a criança observa aquilo repetidas vezes e daqui a pouco ela está brincando com os objetos dela e brincando de falar o telefone com alguém. Né? Então, crianças são muito boas de aprender por observação e por imitação. Isso é importante dentro da teoria do Bandura, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso objeto hoje aqui de interesse é a modelagem, que é curioso, né? Importante frisar isso. Também é modeling, assim como esse modeling, mas é traduzido como modelagem igual o shaping da análise do comportamento. E aqui o modeling, né, a modelagem aqui, tem a ver com a ideia de modelos matemáticos, principalmente. Então a ideia é eu pegar uma função matemática, uma fórmula matemática, uma representação matemática, teoria dos conjuntos, álgebra matricial, enfim. Pegar a matemática e os objetos da matemática para tentar representar fenômenos empíricos do mundo, processos psicológicos, funções psicológicas e tentar extrair conhecimento a partir do uso da ferramenta matemática e do uso de computadores.
Com base nisso, nós poderíamos definir modelagem, pensando no nosso interesse no vídeo de hoje, da seguinte maneira. A modelagem cognitiva computacional consiste na criação de simulações de computador que tentam representar o comportamento humano, por meio da representação também dos processos psicológicos subjacentes a esse comportamento ou das funções psicológicas necessárias para a realização de determinados comportamentos. Vamos ver um pouco mais sobre isso a seguir. Então, a ideia aqui, que é algo que eu já falei em vídeos anteriores, é pensarmos em teorias psicológicas, no nosso caso especificamente, como mapas. Eu tenho um mapa aqui do Brasil. Esse é um mapa político, em que o Brasil está dividido em estados e também em regiões. Mas eu poderia ter um mapa físico do Brasil. E cada um desses mapas são representações distintas do mesmo local, do mesmo território. Cada um dos mapas nos permite acessar determinadas informações sobre o país, por exemplo, sobre a divisão política, né? Qual é a jurisdição de determinado estado, qual estado faz fronteira com qual, no caso do mapa político, e no caso do mapa físico, talvez algo relacionado à vegetação ou o processo de urbanização do país. A ideia é que um mapa ele pretende representar uma realidade que é mais complexa do que ele próprio, né? O mapa ele não pode ser tão complexo a ponto dele ser igualmente complexo ou até mesmo mais complexo que a realidade. Ele tem que ser mais simples. E é claro que nessa abstração, nesse processo de simplificar a realidade, determinadas informações se perdem. Mas essas informações que se perdem, elas se perdem com o intuito de enfatizar aquelas informações que são preservadas. Nesse caso aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Nesse caso aqui eu quero preservar as divisões daqui, né, as fronteiras dos estados, e aqui eu quero preservar, por exemplo, onde tem mais mata verde, onde tem mais urbanização, quais são os rios que cortam o país, né, por exemplo, coisas assim. Então, as teorias direcionam questões de pesquisa, enquanto mapas elas nos fornecem direções. E elas também direcionam os métodos de investigação que podem ser utilizados para investigar determinados problemas de pesquisa. Boa parte das teorias psicológicas são apresentadas em termos verbais. O que isso significa? Significa que as teorias são apresentadas textualmente ou verbalmente, assim como eu estou falando com vocês aqui. No entanto, a linguagem natural tem alguns problemas. Ela é sujeita à ambiguidade, ela é sujeita à subjetividade. Ela não expõe todos os pressupostos subjacentes ao que se está sendo dito, né, ao que está sendo falado ali. O pessoal da modelagem cognitiva computacional acredita que o uso da matemática, enquanto uma linguagem que não tem ambiguidade, e a adaptação de teorias por meio de códigos, por meio de linguagem computacional, permite que nós explicitemos todos os pressupostos implícitos de nossas teorias, porque uma mesma teoria, por incrível que pareça, pode ser interpretada de uma maneira por mim e de outra maneira por você que está assistindo esse vídeo. Só que quando isso é sumarizado em uma equação matemática, em uma função, uma fórmula, um código, se eu interpreto o código de uma maneira e se você interpreta de outra, isso não quer dizer que o código está ambíguo, que ele está subjetivo. Isso provavelmente quer dizer que uma das partes, se não ambas, entendemos errado o código, tá? Mas o código em si ele é objetivo, ok? Ele pode ser um código feio, mas ele segue sendo um código objetivo. Então, qual é a ideia aqui? A modelagem cognitiva computacional tenta representar teorias usando a linguagem matemática, implementando-as, ou seja, implementando essas teorias em programas de computador. Para entender um pouco melhor a ideia da modelagem, eu vou falar um pouquinho de categorização e em seguida eu vou apresentar um modelo que tenta entender esse fenômeno. A categorização pode ser entendida como a capacidade de colocar objetos em grupos ou em categorias relevantes. Por exemplo, imagine uma criança ou mesmo imagine um adulto que venha de uma cultura que não tem contato com cachorros e gatos, né? Mais fácil de pensar em uma criança. Uma criança, quando ela vê um cachorro pela primeira vez, o adulto que vai dar um rótulo verbal para dizer o que representa aquele objeto no mundo de quatro patas, que se move, que parece possuir agência, né? Em algum momento, essa criança vai aprender a nomear esse cachorro e não precisa ser a palavra cachorro. A criança pode falar au au, né? Ela colocou aquele objeto, aquele serzinho na categoria au au.
E aí, no segundo momento em que ela vê um outro cachorro, talvez ela generalize ali e chame ele de au-au também. E quando ela ver um gato, né, ela vai ser capaz de identificar o gato como algo diferente, a ponto dela perguntar qual é o nome daquele ser, ou ela vai falar au-au também? Bom, provavelmente ela vai falar au-au, o adulto vai corrigir, e tem todo um processo ali para a criança aprender a colocar objetos em diferentes categorias. Parece um exemplo bobo, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de diferenciar determinados animais, como, por exemplo, coelho de lebre, por exemplo, diferenciar rã de sapo, perereca, diferenciar tartaruga de jabuti, de cágado. Eu não sei diferenciar, confesso. Eu estou dando um exemplo aqui mais concreto, mas a ideia aqui é que os animais eles têm várias características em comum, então todos têm focinho, todos têm boca, olhos, orelhas. Aí você pode falar assim, mas as orelhas dos gatos elas são mais para cima, né? Os cachorros têm as orelhas caídas. Bom, esse daqui não, esse daqui tem a orelha para cima. Como que eu faço para saber que esse elemento aqui do meu conjunto está na categoria cachorro? No caso eu tenho então 3 cachorros e tenho 3 gatos. Dado que, apesar de cachorros compartilharem características em comum, gatos compartilharem características em comum, existe heterogeneidade dentro da própria categoria gatos e heterogeneidade dentro da própria categoria cachorros. Então a pergunta que nós podemos nos fazer é: como humanos realizam essa tarefa de categorização, de colocar diferentes elementos num grupo e outros em outro grupo? Como que é feita essa categorização? Existem várias teorias para tentar explicar a categorização. Eu vou falar brevemente de 2 aqui e depois vou me focar em uma delas. A primeira delas é a teoria dos exemplares, que ela propõe mais ou menos o seguinte: nós vamos armazenando na nossa memória, na nossa cabeça, as instâncias que nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, a criança vê esse gato aqui e o adulto fala que é um miau para ela. E ela coloca na categoria miau. Tá? Depois ela pode modificar, à medida em que ela ficar mais velha, ela pode dar um outro nome para essa categoria, por exemplo, chamar de gato e não de miau, né? Aí depois ela vê um cachorro e ele vai para a categoria au-au, e assim sucessivamente. Então, quando ela for exposta a um 7º elemento, que ela não viu antes, o que ela iria fazer segundo a teoria dos exemplares? Ela faria uma comparação desse 7º elemento com todos os elementos da categoria gatos e uma comparação desse 7º elemento com todos os elementos da categoria cachorro. E teria alguma maneira ali que ela avaliaria se esse novo exemplar aí se parece mais com os exemplares cachorros ou com os exemplares gatos, e a partir disso tomaria uma decisão, né? É claro que essa visão aqui da teoria dos exemplares se aplica muito quando a decisão é dicotômica, assim, são categorias mutuamente excludentes. É claro que ela poderia pensar em outros animais, como por exemplo o cavalo, mas eu estou pensando dentro do contexto dessa teoria. Por outro lado, a teoria dos protótipos propõe que o que nós temos armazenado na nossa mente, na nossa memória, não são exemplares, não são instâncias que nós encontramos anteriormente, mas nós temos um protótipo, que seria uma espécie de média de todos os elementos que nós vimos. Então, quando você pensa num cachorro, possivelmente vem uma imagem de um cachorro na sua cabeça. Essa imagem seria a imagem prototípica, ou seja, a representação média, a abstração do que é ser um cachorro, né? Assim como eu teria uma abstração do que é um gato, né? E tem gatos que são mais parecidos com esse protótipo, ou seja, com essa média, e tem gatos que são mais distintivos, ou seja, menos parecidos com o meu protótipo. A grande diferença aqui é que a teoria dos exemplares está propondo que a comparação se dá com cada elemento na memória, e a teoria dos protótipos propõe que o que está armazenado na memória é algo mais econômico, ou seja, é um protótipo de uma categoria e um protótipo de outra. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que nós fazemos para avaliar qual das duas teorias está correta? Está correta aqui, é claro que é uma licença poética minha, porque possivelmente as duas estão erradas, mas qual delas está menos errada, né? Quem que se aproxima mais de capturar o desempenho dos seres humanos em tarefas de categorização? A teoria dos exemplares ou a teoria dos protótipos? Bom, a minha ideia não é responder essa pergunta hoje, a minha ideia é falar um pouquinho mais de uma maneira de apresentar a teoria dos exemplares
pensando não verbalmente igual eu fiz agora, igual eu apresentei a teoria até esse momento. Mas eu vou tentar fazer uma apresentação agora utilizando modelagem cognitiva computacional. Então o modelo que eu vou apresentar, ele chama Generalized Context Model, GCM, né? Vou chamar ele de GCM para simplificar. E trata-se de um modelo de categorização baseado em exemplares, ou seja, não é o baseado em protótipo, é uma instanciação matemática da ideia da teoria da categorização, ou seja, eu tenho a teoria da categorização que pode ser apresentada puramente em termos verbais, mas esse modelo tenta ir além e tenta capturar essas ideias que eu apresentei anteriormente matematicamente. Vamos ver como que isso é feito. Só a título de curiosidade, ela foi introduzida pelo Robert Nosofsky. E a minha ideia aqui, vou brincar um pouco com o experimento que ele trouxe em 86. Suponha que a tarefa das pessoas é tentar classificar faces como pertencentes ou ao clã dos Silvas ou ao clã dos Sousas, né? Então, cadê meu apontador aqui? Esses rostinhos aqui, esses 5 rostinhos pertencem aos Silvas e esses 5 rostinhos pertencem aos Sousas, né? Então, aparentemente, os Silvas são mais testudos, né? Os olhos ficam um pouco mais para baixo, aparentemente. Não sei se eu consigo detectar outras características salientes aqui, mas podem ter outras, né? Então, a distância dos olhos, né? O tamanho do nariz, né? O comprimento da boca. Então, existem diferentes características desses rostos, né? Por que não utilizar cachorros e gatos? Bom, porque você vai levar a pessoa para o laboratório para participar do experimento e ela já sabe o que são cachorros e gatos. Então, num primeiro momento, quando você está propondo uma teoria, pode ser útil essa artificialização dos estímulos para que as pessoas tenham que aprendê-los no laboratório. Então, qual é a tarefa que as pessoas recebem no laboratório? É apresentada uma série de rostos para elas, então a pessoa vê esse rosto aqui, por exemplo. Aparece na tela e aí aparece e ela tem que dizer se é Souza ou Silva. E ela diz alguma coisa e vai aparecer o feedback ali para ela. É um Silva. No começo, ela vai tendo esse feedback. Ó, esse aqui é um Silva, esse aqui é um Souza, esse aqui é um Souza, esse aqui é um Silva. E ela tem várias tentativas. É como se fosse o momento que ela está aprendendo. É como se eu tivesse pegado uma criança e começado a mostrar para ela. Ó, esse daqui é o Uau. Esse daqui não é o Uau, esse daqui é o Miau. É isso que a gente está fazendo com pessoas no laboratório para ensinar elas a criar essas duas categorias, as categorias Silvas e Sousas, por meio de alguns exemplares que representam as categorias, certo? Então a ideia aqui é que cada vez que a pessoa é exposta a uma instância, ela vai armazenar na memória, ó, um Silva, um outro Silva, um outro Silva, um outro Silva, um Souza, assim por diante, ok? Posteriormente, o que vai acontecer é que as pessoas vão passar por uma fase de teste. Na fase de teste, as pessoas vão ver rostos. Alguns dos rostos vão ser os mesmos que elas viram anteriormente, então os Silvas e os Sousas, em que elas já foram treinadas para saber se é um Silva ou Souza, mas eventualmente vai aparecer um rosto que não está nesse conjunto aqui, que é um rosto que pode estar mais próximo dos traços físicos dos Silvas ou mais próximo dos traços físicos dos Sousas. O que o GCM propõe? Esse modelo propõe que a apresentação do estímulo teste, que eu vou chamar ele de estímulo teste I, né? I é uma letra genérica para representar os diferentes estímulos testes, mas a apresentação do estímulo teste ativa todos os estímulos J armazenados na memória. Então, os estímulos J são cada um daqueles 10 rostos que apareceram no slide anterior. Então, qual que seria a lógica? O participante vai fazer um teste. Então, apareceu aqui esse herói aqui. Ele que apareceu. E a tarefa sua, fazendo o experimento, é dizer agora, esse aqui é um Silva ou é um Souza? O que o modelo propõe que está subjacente à resposta da pessoa? Porque a pessoa vai dizer simplesmente, vai apertar um botão se é Silva, outro botão se é Souza, ou vai dizer verbalmente ele Silva ou Souza. Então, o que o GCM propõe? Que quando o participante vê o rosto ali na tentativa de teste, automaticamente isso vai ativar os estímulos armazenados na memória. Por exemplo, esse estímulo aqui foi visto anteriormente e supostamente está armazenado na memória. Se esse estímulo que ele está vendo agora no teste é muito parecido com esse daqui, ou seja, se o grau de similaridade desses dois estímulos é maior, o quanto esse estímulo de teste vai ativar a informação na memória vai ser maior, porque é uma informação que é mais familiar, né?
Daqui a pouco a gente vai ter que traduzir isso daqui numa linguagem matemática, porque por enquanto tá obscuro ainda, né? Tá difícil de entender. Mas a ideia é, quanto mais similares, então maior a ativação. Daqui a pouco isso vai virar matemática. Agora, ó, olha para esse rosto aqui. Vamos supor que esse rosto aqui é de um Silva, tá? E que esse daqui é de um Souza, tá bom? No caso de um Silva, esse rosto aqui, se ele é muito parecido com esse Silva, similaridade vai ser grande e logo vai ter muita ativação dessa informação na memória. Agora esse daqui já é um Souza. Note que ele tem a testa menor, os olhos mais próximos, o nariz pequenininho. Ele é menos similar, então a ativação dessa informação na memória vai ser menor. Só que essa comparação que eu mostrei agora vai ser feita para todos os elementos que estão armazenados na memória do participante. Eu mostrei para 2 casos, apenas para ilustrar a situação com maior ou menor similaridade, mas eu também vou comparar ele com esse daqui, com cada um desses 8 aqui, mais esses 2, 10. E aí, para cada par de comparação do estímulo teste com o que está na memória, eu vou ter uma medida ali de similaridade. Então, uma pergunta que nós podemos fazer agora é a seguinte: como eu calculo a similaridade entre pares de estímulos, ou seja, do estímulo teste com os estímulos armazenados na memória? A resposta é a seguinte: os estímulos estão representados em um espaço n-dimensional, onde a similaridade é sinônimo de proximidade ou distância. Então, deixa eu me dar um exemplo aqui. Suponha por um momento que aqueles rostos que apareceram anteriormente diferem em apenas 2 atributos, que eu estou chamando aqui de atributo 1, que seria a distância dos olhos. Então, estímulos que estiverem mais à esquerda aqui são estímulos que os olhos são mais juntinhos, e estímulos que estão mais à direita, os olhos são mais distantes. E o atributo 2 aqui no eixo Y seria o tamanho do nariz. Então, indivíduos com nariz menorzinho vão estar aqui embaixo e indivíduos mais narigudos vão estar aqui em cima. Ok? Cada um dos estímulos aqui representam estímulos que estão armazenados na memória, com exceção do triângulo azul aqui. Por exemplo, esse quadrado aqui representa um Silva, que está armazenado na memória, na minha memória. Ele tem os olhos muito distantes, mas tem o nariz bem pequenininho. Enquanto que esse círculo vermelho ele representa um Souza, que tem os olhos bem próximos um do outro, mas tem o nariz muito grande. O que eu quero fazer? Eu quero comparar esse estímulo aqui, que é o meu estímulo de teste, em termos de distância com cada um dos estímulos que estão na memória. Ou seja, eu vou ter que fazer 10 comparações, porque eu tenho 10 estímulos ali que foram apresentados anteriormente nesse meu exemplo. Então, como que eu calculo distância num espaço bidimensional? Para eu calcular a distância, eu faço uma linha reta aqui, né? Eu vou chamar isso de C, essa distância, né? Que é o que eu quero calcular. Eu posso traçar uma reta aqui perpendicular ao eixo X e paralela ao eixo Y, que vai descer aqui. E posso fechar esse triângulo aqui, e com isso eu vou ter um Azinho aqui e um Bzinho aqui. E se você lembra da escola, o que você estudou na escola, isso aqui basicamente é C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Basicamente o que a gente chamava de Teorema de Pitágoras, né? Se eu tiro a raiz, isso daqui fica C, e eu sei que essa distância aqui basicamente é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? E com isso eu calculo a distância dos 2 pontos. Só uma ressalva aqui. Aqui no eixo X e no eixo Y eu tenho atributos físicos. No modelo real do Nosovsky, eu não tenho atributos físicos nos eixos, eu tenho atributos psicológicos, ou seja, eu tenho como o sistema psicológico interpreta os atributos físicos, que não necessariamente corresponde aos tamanhos físicos, né? O tamanho do nariz, o tamanho da boca, mas pode ser uma outra relação que não necessariamente é relação linear de identidade. Ok? Mas eu vou deixar isso um pouco de lado para não complicar ainda mais o nosso entendimento do modelo aqui. Bom, então eu estou mostrando aqui basicamente que eu consigo calcular a distância do estímulo de teste com um determinado estímulo J formando um triângulo. Eu formei um triângulo aqui, mas eu vou ter que fazer isso para todos os itens aqui, né? Então aqui eu vou calcular um outro valor, vai ser um outro valor de C, que aqui eu vou ter um C', aqui eu vou ter um A', e aqui eu vou ter um B', tá? Eu posso fazer isso daqui para esse
vai formar um triângulo muito maior, então a distância é maior. Então lembrando, quanto menor for a distância no espaço, mais próximos eles estão. A fórmula que o modelo nos traz é essa fórmula aqui, que parece uma fórmula horrorosa, tá bom? Só que o que eu quero dizer para vocês é que essa fórmula aqui, basicamente, é esta fórmula aqui. Só que é uma fórmula apresentada de uma maneira mais genérica. Por quê? Este valor aqui, de distância, seria o nosso C, né? Que aqui no modelo ele vai chamar de DIJ, ou seja, a distância de um estímulo de teste para um estímulo aqui qualquer, por exemplo, para esse estímulo aqui, esse estímulo J aqui. Eu vou calcular 10 DIJs aqui, né? Um para cada par triângulo azul com cada um dos outros elementos. Então, eu vou ter 10 pares e eu vou calcular 10 distâncias. Então, esse daqui é o C, né? Na fórmula aqui. E esse sobre 1/2 aqui, basicamente é a raiz. Só que a raiz, ao invés de eu colocar a raizona aqui assim, né, que fica grandão, eles colocaram aqui desse jeito, mas é a mesma coisa, só uma outra maneira de representar a bagaça, ok? Outra coisa, mas aqui tem uma subtração e aqui tem uma adição. A adição está aqui, ó. Esse é o símbolo de adição, que é o somatório. Só que a diferença é que esse somatório aqui vai de K igual a 1 até Kzão. Significa que, na verdade, nessa fórmula expandida, eu posso ter A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais F ao quadrado, enfim, qualquer letra que você quiser. E por que isso pode acontecer? Por que eu posso ter mais de dois termos? Porque eu posso ter uma espécie, entre aspas, aqui entre muitas aspas, de um triângulo, que não é um triângulo, né? Seria um... Acho que não tem uma forma geométrica, mas seria um triângulo que não é um polígono, né? É um poliedro num espaço n-dimensional. Aqui eu estou trabalhando com duas dimensões simplesmente porque é mais fácil de enxergar 2D e porque eu quero simplificar. Mas se eu tivesse o outro atributo aqui, que é o tamanho da boca, ou por exemplo o tamanho da testa, ou a distância dos olhos para o nariz, eu teria que ter um terceiro eixo. E aí já não seria mais um plano, seria o espaço. E a partir do espaço com 4 dimensões, eu não consigo visualizar isso, porque eu só consigo imaginar o espaço em 3 dimensões. Mas a lógica continua sendo a mesma. Cada pontinho aqui vai ter um endereço nesse espaço com n dimensões. Se o espaço tem 5 dimensões, esse endereço tem 5 coordenadas, né? X, Y, Z, W, sei lá, qual letra depois? C cedilha, por exemplo. Né? Inventando aqui, improvisando. Aí aqui, o que eu vou calcular são os quadrados das distâncias entre dois pontos em cada uma das dimensões e no final eu vou somar tudo e tirar a raiz quadrada. Quando eu estou falando aqui x e k, eu estou pensando, vamos pegar aqui que o i é o estímulo de teste, então esse izinho aqui representa o i do estímulo teste. Então se eu pegar esse estímulo aqui e vamos dizer que esse valor aqui é 3, tá? Esse estímulo aqui, esse quadradinho verde, vamos dizer que ele está aqui e que esse valor aqui é 4, tá? Se eu fizer 3 menos 4, vai dar menos 1. Mas como ele está em módulo ali na nossa fórmula, ele vai ficar positivo e ele está elevado ao quadrado, que vai dar 1, ok? Então, basicamente, essa é a distância desses estímulos se eu pensar num determinado eixo, né? Eu estou pensando aqui, basicamente eu obtive nesse cálculo aqui, eu cheguei no valor de A, né? Eu apliquei toda essa fórmula aqui e essa fórmula aqui representou o valor de A. Você pode estar perguntando, mas onde que está o valor de B? O valor de B vai estar agora porque esse Kzinho aqui ele vai andar numa variável de contagem que vai ser 1, 2, 3 até o K. No nosso caso vai ser só até o 2, porque Kzão é igual a 2. Como que eu sei que Kzão é igual a 2? Eu sei que Kzão é igual a 2 porque eu só tenho dois eixos aqui, né? Eu tenho o eixo X e o eixo Y. Se eu tiver o eixo Z, Kzão vai ser igual a 3. Né? E assim sucessivamente. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, eu não vou fazer, mas eu poderia olhar aqui, pegar o valor do teste, do estímulo de teste, enquanto o tamanho do nariz, vamos supor que ele dá 4, aqui ele vai dar um outro valor, por exemplo 3, vou fazer o mesmo cálculo, vai dar 4 menos 3, 1, 1 ao quadrado dá 1 de novo. Vou somando esses valores para cada um dos eixos. E, evidentemente que eu não vou fazer isso à mão. É justamente por isso que eu utilizo o computador, né, para fazer a modelagem cognitiva computacionalmente. Vou elevando aos quadrados e no final tiro a raiz quadrada de tudo e vai me dar um valorzinho, um número. Não vai ser uma matriz, vai ser um número. Esse número vai ser a distância.
distância do estímulo I, ou seja, desse estímulo aqui, para qualquer um outro. Desse com esse, vou ter um número. Depois vou ter uma outra distância, que vai ser desse com esse. Depois vou ter uma outra distância, que vai ser desse com esse. E assim sucessivamente, ok? Então aqui eu estou respondendo. Quanto menor for esse valor, mais próximo eles estão. O que aconteceria, por exemplo? Vamos pensar que aqui, nesse lugar exatamente, acho que esse é um bom exemplo. Exatamente aqui tem um outro estímulo, que é um silva, por exemplo. Então aqui também tem um quadrado verde. Bom, isso menos isso dá zero. 0 ao quadrado dá zero. Aí isso menos isso nesse outro eixo dá zero. 0 ao quadrado dá zero. Soma tudo dá zero. A raiz quadrada de zero vai dar zero. Ou seja, a distância vai ser igual a zero. Significa que eles são idênticos. Eles são representados na mesma posição do espaço n-dimensional. Nesse caso, no espaço bidimensional. Ok? Segunda pergunta é, como a distância se traduz em ativação? Eu disse anteriormente que quanto menor a distância, maior a ativação. Ou seja, estímulos que estão muito próximos levam a uma ativação maior. Se o estímulo de teste está muito próximo de um determinado rosto da memória, esse rosto que está na memória vai ativar mais. Isso tem que ser representado por um número maior. Então, no GCM, a ativação é uma função exponencial da distância. O que é uma função? Uma função é basicamente uma engenhoca que você bota algo na entrada, por exemplo, maçãs, e sai uma outra fruta aqui, eu posso aplicar uma função inversa que volta a sair aquela primeira fruta lá no começo. Né? Eu confesso que eu não sei qual fruta é essa, por isso que eu não falei. Mas isso deixa para lá, né? Esquece. Então, a ativação é uma função exponencial da distância, uma função é simplesmente uma fórmula que tem um conjunto domínio, que leva a um conjunto imagem, faz o mapeamento e tem um gráfico, enfim. No caso, a função exponencial seria essa função aqui, né? Que ela poderia ser representada também por... Uma outra maneira de representar isso seria E menos C D e J. Ou seja, os valores das distâncias que eu calculei anteriormente, que estão aqui, eu vou calcular agora 10 ativações. Uma ativação de cada um dos elementos que estão na memória, certo? Por quê? Porque eu vou ter a distância do estímulo teste com um determinado silva, depois eu vou ter a distância com o estímulo teste, com o estímulo estudo, gente. Com o estímulo que está na memória lá, que é um silva. Vou ter também uma comparação da distância com o estímulo teste com outro rosto que está na memória, que no caso é um Sousa, e assim sucessivamente. E vou ter diferentes ativações, ou seja, vou ter 10 valores de ativação. Só para mostrar para vocês graficamente o que é uma função exponencial, eu teria mais ou menos isso. Então aqui eu tenho diferentes distâncias e diferentes ativações. Quando a distância é menor, essa fórmula aqui, o que ela faz é que, quando a distância é pequenininha, ativa muito. Quando a distância é grande, ativa pouco. Além disso, esse gráfico e essa função mostra que essa relação não é linear. Para ela ser linear, ela teria que ser uma linha reta, decrescente. Mas não, olha só. Quando a distância é de uma unidade, 1 está aqui, eu ativo 0,6. Então aqui eu tenho 0,6. Agora, quando a distância dobra para 2 unidades, aqui cai para 0,35 aproximadamente. Né? Então, diminuiu um determinado tanto ali, né? Diminuiu 0,25, caiu quase pela metade. Agora, quando eu diminuo de 2 para 4, olha que ele caiu aqui para 0,15. Ó. E aqui no 3... ele não caiu mesmo tanto, ele caiu menos, parece. Ele está aproximadamente 0,21. Então, o que parece que está acontecendo aqui, que na verdade é o que está acontecendo, ele está caindo cada vez menos. Quando eu ando uma unidade aqui, cada vez ele vai caindo menos. Ó. Aqui de 0,6 para 0,35 ele caiu 25 pontos. Aqui de 0,35 para 0,21 caiu mais 14. 0,21 para 0,15 caiu mais 0,6. Se eu olhar aqui, ele está dando aproximadamente 0,1, então ele caiu só 0,05. Então, exponencial ele está cada vez aqui, está desacelerando a queda, ok? Então ele está ativando cada vez menos, mas ele ainda vai ativar. Então um estímulo que estiver muito distante lá, ele vai estar muito perto de zero, mas ele nunca vai ser zero. Porque essa é uma propriedade da função exponencial. Esse valor aqui nunca vai chegar a zero. Ele vai chegar muito próximo a zero, vai ser uma ativaçãozinha minúscula, mas ainda vai ativar alguma coisa na memória, ok? Terceira pergunta, como o aprendiz, né, como você decide se classifica o estímulo de teste I, aquele rostinho lá que eu tenho que determinar se eu acho que ele é um Silva ou com Sousa, como de fato sendo um Silva ou Sousa. Basicamente a regra dessa decisão
que muitas vezes é chamada de regra da escolha de Lucy, em homenagem ao Duncan Lucy, que foi um importante psicólogo matemático, é dado por essa fórmula aqui. E agora você vai falar, meu Deus do céu, que negócio difícil. Não é difícil, tá? Não é difícil porque a gente já fez todos os cálculos, evidentemente que o computador vai fazer isso pra gente, a gente já entendeu os cálculos anteriores, e agora o que a gente vai fazer é 3 somas e uma divisão. Ok? Quais são as somas? A soma que eu vou fazer inicialmente é essa daqui, só que ó, essa soma aqui, na verdade eu posso transformar em 2, porque o que está aqui, só para deixar bem claro, é exatamente o que está aqui. Tá? Então isso está aparecendo 2 vezes. Vou explicar essa fórmula em detalhes. Vamos começar pelo que ela está calculando. Ela está calculando uma probabilidade de resposta a um estímulo-alvo I, que é aquele rostinho. Então isso daqui eu posso considerar como um rostinho. Tá, vou pôr o rostinho aqui. Esse rostinho aqui. Lindo, perfeito, né? Qual que é a probabilidade de eu responder que ele é Silva? Então, de eu olhar para esse rostinho e dizer que ele é Silva. Eu poderia ter colocado Souza também, não mudaria muita coisa, tá? A fórmula seria praticamente a mesma. A única coisa que eu faria é que eu jogaria isso daqui fora e pegaria essa parte e repetiria ela aqui em cima. Okay? Probabilidade, lembrando, é um valor entre 0 e 1. Né? 0 não acontece, 1 acontece. 0,50 a chance é meio a meio e os demais valores vocês já sabem. Então, qual que é a probabilidade de eu olhar para o rostinho e falar é um Silva, dado que eu vi esse rostinho agora aqui no meu teste? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar a ativação. Então, basicamente, o que está dizendo aqui, eu vou somar as ativações. Vou somar AIJ mais AIJ, eu vou chamar de AIJ mesmo, tá, gente? Eu vou somar isso várias vezes, tá? Vou até colocar reticências aqui. AIJ. Mas quais são esses valores de ativação? Eu vou somar as ativações de todos os rostos que estão no conjunto Silva, ou seja, daqueles rostinhos que estão na minha memória, eu quero pegar e somar as ativações geradas a partir da comparação do estímulo de teste com o primeiro Silva, com o outro Silva que tem na minha memória, com o outro Silva que eu conheço, com o outro Silva que eu vi lá, que era mais diferentão, enfim. Vou somar todas elas aqui. Tá? Isso vai dar um número, né? Vai dar um número qualquer. Vou chamar isso de X. Tá? Se isso aqui vai dar X, isso daqui vai dar X, porque é o mesmo cálculo, né? Então, o que eu tenho aqui? X e X. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. Aqui. Vou colocar aqui. Por enquanto, eu tenho X sobre X. Ok? Isso aqui é a ativação somada. É como se fosse quanto que ativou, porque antes eu estava calculando a ativação da comparação do estímulo de teste com um Silva, do estímulo de teste com outro Silva, do estímulo de teste com Souza, com outro Souza, com outro Silva, com outro Souza, assim vai. Agora eu quero somar, a ativação somada de todos os Silvas, eu vou chamar de X, então tá aqui em cima e aqui embaixo, mais, eu preciso calcular agora a mesma coisa aqui, só que aqui eu vou fazer apenas para os Souzas, o quanto que esse rostinho aqui ativou ali, né? E eu vou chamar esse somatório aqui de Y. Então, basicamente, no fim das contas, que eu vou ter uma fração. Agora, olha o que acontece. Se x é igual a y, vamos pensar aqui. X é igual a y. Vamos assumir por um momento que x é igual a y. Então, vamos dizer que x é 1. Então, y tem que ser 1 também. Se eu tiver que x é igual a 1 e xy é igual a 1, isso vai dar 1 sobre 2, que vai dar 0,05, né? Da minha letra linda. Ah, mas e se eles forem iguais, mas forem outros números? Então, se aqui fosse 2. Bom, isso aqui é 2, aqui é 2 e 2. Então, 2 dividido por 2 sobre 4. 2 dividido por 4 vira 1 sobre 2 de novo, dá 0,5. Ou seja, se x e y for igual, o resultado vai ser 0,5. O que isso significa? Significa que se x e y é igual, significa que esse rosto que apareceu agora, ele é igualmente similar, igualmente distante dos Silvas e dos Souzas. Ou seja, ele está no meio termo ali da categoria Silva e Souza, pensando no modelo na teoria de exemplar. Logo,
tem a mesma probabilidade de eu dizer Silva ou Souza. É quase como se eu jogasse uma moedinha e dissesse que é Silva ou que é Souza. Agora, o que acontece se o X é muito maior que o Y? Se o X é muito maior que o Y, isso vai fazer com que, vamos supor tipo, que o Y é um valor pequenininho, tá? Só para a gente pensar aqui. Então, X é um valor grande e o Y é um valor pequeno. Então, vamos supor que o X é 100, tá? X é 100 e o Y é 1, né? O que vai dar aqui? Vai dar 0 sobre 101. 0 sobre 101, não, desculpa, gente. 100 sobre 101. 100 sobre 101 é um valor muito grande, né? Eu não vou fazer o cálculo aqui, mas isso é próximo a 1, né? Ele se aproxima de 1. Não é 1, mas é próximo de 1. Ou seja, se o X for muito maior que o Y, significa que esse rostinho que eu estou vendo no meu teste, ele se parece muito com o Silva, porque ele está ativando muito os Silvas na minha memória. Logo, existe uma grande probabilidade do participante responder Silva, porque a ativação é dos Silvas na memória, não dos Souzas. Agora, pense o contrário, pense que agora aconteceu o oposto. Vamos pensar que agora o X é pequenininho. Deixa eu pôr para cá agora. Então, o X é pequenininho. Então, aqui agora eu tenho que o X é 1 e o Y, que no caso são os Souzas, é 100. Então, vai dar 1 sobre 101. 1 sobre 101, ele dá um valor pequenininho, ele dá um valor próximo a 0.01. Estou arredondando aqui porque eu sei que 1 sobre 100 é 0.01. Significa que a chance de uma pessoa responder Silva para esse estímulo de teste é muito baixa. Por quê? Porque na memória dele ativou muito os Souzas. Parece que teve uma grande similaridade daquele rostinho com os Souzas. Ele parece muito com os Souzas e não com os Silvas. Então a chance dessa pessoa responder, a probabilidade dela responder que é um Silva é muito baixa. Em comparação, a probabilidade dela responder o Souza é muito alta, porque como só tem Silva e Souza no meu problema, ou a pessoa vai responder Silva ou Souza. Então, essa fórmula aqui, ela me diz quanto que é a probabilidade de eu responder Silva e também me diz quanto é a probabilidade de eu responder Souza. Por quê? Porque a probabilidade de eu responder Souza é 1 menos a probabilidade de eu responder Silva. Se eu colocar aqui Silva, se eu sei qual que é a probabilidade de responder Souza, eu sei a probabilidade de responder Silva. Então, aqui era para ser um menos, Fiz 2 traços, mas aqui é 1 menos P de Silva, ok? Então, basicamente isso. Vamos tentar ler agora essa fórmula. Deixa eu apagar antes aqui, só um momentinho. Então, vou ler essa fórmula aqui agora em termos verbais, Como que eu poderia lê-la? A probabilidade de classificar o estímulo I como Silva, ou seja, aquele rostinho lá que você viu no teste, aquele rostinho, qual que é a probabilidade de você classificar ele como Silva? É dada pelo somatório do quanto o estímulo I ativa em todos os estímulos J armazenados na memória que são Silvas, ou seja, o numerador, dividido pelo somatório do quanto o estímulo I ativa em todos os estímulos armazenados na memória, sejam eles Silvas ou Souzas. É claro que aqui eu estou partindo do princípio de que não existe uma terceira categoria, só existem Silvas ou Souzas, ou seja, é a probabilidade de 1 pela probabilidade total. Isso vai me dar um valor entre 0 e 1. Só para ilustrar, eu fiz um exemplo aqui, totalmente fictício, então eu supus aqui que eu tenho 10 estímulos no meu teste, então eu tenho, se ele é um Silva ou um Souza, são os 10 que estão armazenados na minha memória, e aí para o estímulo I, para o rostinho que eu vi lá, no meu teste, ele tem os valores lá e eu calculei a distância que ele está de cada um dos estímulos. E daí apliquei aquela função exponencial, tive aquela medida de similaridade, que também é a medida minha de ativação, que é aquele Azinho lá, aquele A e J. Quando eu fiz esse cálculo, eu tenho esses valores aqui, dá para ver que a ativação maior é nos Silvas, 49, 50, 38, 29, 25, e nos Souzas, para alguns ele ativa mais, mas para alguns ele ativa bem pouco aqui, ok? E aí eu posso fazer o cálculo, que é basicamente somar esses valores aqui. Então eu estou pegando o 0,49, 0,50, está aqui, 0,49, 0,50, 38, 29 e 25. 38, 29 e 25. Vou repetir esses valores aqui, eles se repetem. E aí vou pegar os demais aqui, 0,12, está aqui, 0,14, 0,18, 0,14, 0,18, 0,34, 0,38, 0,34, 0,38. Vou somar. Numerador deu 1,92, denominador deu 1,92.1.15 e deu 0,62,
que eu posso interpretar, se eu quiser, como 62%, ou seja, é mais provável que uma pessoa responda que é um Silva do que ela responda que é um Souza, porque a probabilidade de responder que é um Souza é de 38%. Estou calculando aqui de cabeça 100 menos 62, 0,38. Ok? É basicamente isso que o modelo computacional está fazendo aqui. Aí vem umas perguntas agora frequentes que eu quero responder, quero abordar brevemente. A primeira delas é como é feita a modelagem cognitiva computacional? Porque do jeito que eu falei aqui, é muita informação, né? É muito complexo para quem está vendo isso pela primeira vez. E aí vem algumas questões, né? Deixa eu me responder essa primeira aqui. O que eu tenho aqui eu tenho o meu método experimental, ou seja, a minha pesquisa, que eu vou coletar dados, eu vou pensar numa tarefa, eu vou bolar numa tarefa para as pessoas realizarem. Então, por exemplo, a minha tarefa pode ser, eu vou criar rostinhos, eles vão ter 4 atributos, 5 atributos, enfim. Eu vou criar 2 grupos de estímulos, os grupos pertencentes a uma categoria, os grupos pertencentes a outra categoria. Vou ensinar as pessoas quais são esses estímulos numa tarefa ali no computador e depois vou dar um teste para elas e quero ver o desempenho delas. Ok? Então eu tenho o método experimental, está associado a pessoas e quando as pessoas realizam uma tarefa no computador, no celular, no laboratório, num site da internet, elas geram dados. E aí eu vou saber para quais estímulos as pessoas acertaram mais, para quais elas erraram mais, para quais elas acertaram meio a meio, enfim. Vou ter dados. Como foi o desempenho das pessoas? E aqui que eu tenho por um outro lado aqui, eu tenho meu modelo. O meu modelo é a minha equação ou o meu conjunto de equações que dizem qual é o possível processo gerador dos dados. Quando eu estou falando de processo gerador, é aquele conjunto de fórmulas que eu apresentei anteriormente. As pessoas armazenam as informações na memória. O que seriam essas informações? Seriam as coordenadas de cada estímulo em cada uma das categorias, né? Em cada um dos atributos, né? Tamanho da boca, tamanho dos olhos, distância dos olhos, tamanho da testa, tamanho do nariz, enfim. E eu vou armazenar isso tudo para cada um dos exemplares ali, né? E eu vou dizer também se ele é um Silva ou um Souza. Isso é o que está armazenado na memória. A partir disso, quando eu ver um estímulo de teste, eu suponho que o que acontece com as pessoas é elas comparam os atributos do estímulo de teste com os atributos dos estímulos que estão armazenados na memória, par a par, e geram um valor que é a medida de distância que esse estímulo de teste está de cada um dos estímulos na memória. Transformo por meio de uma função exponencial as distâncias em ativação e somo todas as ativações dos Silvas, dos Souzas, e aí calculo a probabilidade a partir desses valores de ativação. A probabilidade de um Silva é a ativação do Silva dividido pela... Até escrever aqui pequenininho, mas a ativação do Silva, né, vou chamar isso de SI, dividido pela ativação de SI mais ativação de SO, que seria o Souza. Isso aqui, basicamente, é o que vai me dar. Se esse valor for maior que 0,50, é mais provável que a pessoa responda Silva que Souza. Se der um valor menor que 0,50, é mais provável que ela responda Souza do que Silva. Se der 1, ela vai responder Silva. Se der 0, ela vai responder Souza. Se der, provavelmente não vai dar 0 em 1 nunca, né? É improvável que isso aconteça. E se der 0,50, ela é equiprovável de responder Silva ou Souza. A partir dessa equação, eu consigo gerar valores e eu consigo gerar predições, ou seja, o que aconteceria se eu coletasse dados. Mas aí eu coleto dados. E aí o que eu faço? Eu quero comparar agora. O que eu previ com base no modelo, nas equações, bate ou não com os dados? Se afasta ou não dos dados? Se afasta muito? Se afasta pouco? E aí eu vou fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa do quanto que o modelo conseguiu se ajustar aos dados, ou seja, quão capaz ele foi de capturar o padrão empírico aos dados, né? E é isso que eu quero avaliar. Eu posso ter diferentes modelos e comparar mais de um modelo. Por exemplo, no vídeo de hoje eu falei só do modelo GCM, que é um modelo baseado na teoria dos exemplares, mas eu poderia ter uma instanciação do modelo dos protótipos, que talvez teriam equações ligeiramente diferentes para capturar a ideia de protótipo. E aí teria predições ligeiramente diferentes. Então eu teria meio que um gráfico que seria mais ou menos assim, né? Eu teria um gráfico, vou fazer bem pequenininho aqui. Por exemplo, eu tenho o gráfico do que eu acho que vai acontecer, né? Esse aqui é o gráfico do que eu acho que vai acontecer. E eu tenho o gráfico do que acontece, que pode ser
próximo disso ou pode ser distante, né? Eu quero avaliar o quão isso é bom o suficiente para eu dizer que esse modelo acertou, que ele contribui, que ele me ajuda a entender esse processo psicológico da categorização. E o modelo ele vai ter parâmetros fixos e livres. Eu não falei muito disso, mas se vocês voltarem lá atrás, quando eu falo da função de ativação, tem um Czinho lá que é um parâmetro, que é um valor que não está relacionado a mais nada nas fórmulas. Aquele valor lá no meu gráfico em particular, ele está definido como C igual 0,5, né? Mas poderia ser outro valor, né? Esse valor do parâmetro, que nesse caso é um parâmetro fixo, é um parâmetro, é como se fosse um botão ali que eu ajusto ou que eu estimo no meu modelo para tentar fazer uma predição, né? Então eu posso estimar determinados valores para ver se determinados valores explicam melhor os meus dados e posso fazer interpretações psicológicas desses parâmetros. Não quero entrar muito nisso porque eu acho que já está complexo o suficiente, tá? Mas a ideia é que a modelagem cognitiva computacional é feita utilizando dados reais, empíricos e dados simulados baseados no modelo, e eu comparo se os dados reais foram capturados pelas predições, utilizando as equações e o meu programa, o meu código em R, em Python, em C, em Java, em Julia, se ele captura o que aconteceu com os dados, para eu fazer uma avaliação daquela teoria quantitativa. Segunda pergunta, por que diabos se engajar em modelagem cognitiva computacional? Olha, o que acontece é que a teorização verbal costuma ser imprecisa e ambígua, né? Por exemplo, como eu falei anteriormente das teorias dos exemplares e dos protótipos, não é muito fácil saber quais são as predições específicas de cada uma, só pela teorização verbal, e a instanciação matemática dessas teorias permite eu compará-las e avaliar qual delas que captura melhor como o ser humano se comporta. Ah, Marcos, mas eu não faço isso quando eu estou avaliando se um bichinho ali é uma rã, uma perereca e faço minha avaliação. Eu não estou comparando essa rã, essa perereca com rãs, pererecas na minha memória, na minha mente e ativando elas correspondente à distância que elas estão num espaço. Não, isso não é importante. O processo gerador que é colocado ali é apenas uma tentativa de descrição do processo psicológico subjacente. Não significa que as pessoas estão fazendo isso conscientemente, tá? Isso é importante fazer essa diferenciação. Mas significa que esse padrão, essa maneira de pensar o processo psicológico pode ou não capturar os dados e aquilo que as pessoas performam em termos de desempenho, em termos de resultado, e não em termos de o que eu pensei quando eu fiz a tarefa. E também é interessante, eu não cheguei a falar sobre isso hoje, mas um dos motivos pelos quais é interessante a modelagem cognitiva computacional é que eu posso testar hipóteses ao nível das variáveis latentes. Se o meu modelo tem parâmetros, né, parâmetros livres, eu posso tentar comparar esses parâmetros e ver quais manipulações experimentais num determinado estudo afetam o quanto que a pessoa vai ter de engajamento atencional, perceptual na tarefa. Isso vai ficar para vídeos futuros, tá? Para eu falar disso. Porque se eu não utilizar a modelagem cognitiva computacional, a única coisa que eu tenho é o quanto que a pessoa acertou ou errou. Com a modelagem cognitiva computacional, eu consigo estimar parâmetros ali relacionados à atenção, associados à familiaridade que a pessoa tem com o estímulo, associado a recordação consciente da informação, que é algo que é utilizado em modelos de memória, e eu vou deixar para falar disso, para engajar um pouco mais vocês nesse tema em vídeos futuros, ok? Por fim, qual é a diferença entre modelagem cognitiva computacional e inteligência artificial, né? Que eu deixei isso bem para o final mesmo. E eu quero voltar mais uma vez no meu exemplo de categorização, mais uma vez, deixa eu pegar aqui minha canetinha, caso eu queira rabiscar aqui. Então, seguinte, a diferença às vezes é mais sutil de capturar, mas eu vou tentar capturar ela de uma maneira bem simples. Quando eu quero treinar um computador para desempenhar tarefas de maneira ótima, ou seja, quando eu quero ter acurácia de predição, quando eu quero ter acerto, eu estou utilizando inteligência artificial, ou seja, se eu pego um banco com 1 milhão de imagens de cachorros e de gatos dos diferentes tipos, e gato em contexto naturalístico, gato no meio dos brinquedos, em cima da cama, debaixo da cama, cachorro brincando, cachorro com a criança, enfim. Eu quero ensinar um computador a reconhecer gatos e cachorros. Eu quero que a inteligência artificial aprenda o que é um gato e o que é um cachorro.
O que eu quero? Eu quero acurácia de predição, ou seja, não me importa se a maneira como a inteligência artificial desempenha se aproxima da maneira como os seres humanos desempenham. Eu quero acertar o máximo que eu puder, 99%, 99,9%. Por quê? Porque o objetivo é o sucesso, é a acurácia de predição. Por exemplo, a inteligência artificial pode querer classificar e-mails em spam e não spam. Ela não quer fazer a classificação como um ser humano, ela quer acertar. A inteligência artificial, em sistemas de recomendação, ela quer avaliar com base no seu histórico de séries e filmes que você assistiu na Netflix e com base nos históricos de pessoas que são parecidas com você, qual filme ou série que ela recomendar para você é mais provável de fazer com que você passe mais tempo dentro da plataforma assistindo aquilo lá, que é basicamente o que é chamado de sistemas de filtragem colaborativa, né? Que é um tipo de inteligência artificial específica, né? Resolve um problema específico em machine learning, né? Aprendizado de máquina. Nesse contexto especificamente, o objetivo é acertar. Eu quero fazer a pessoa ficar mais tempo no Netflix para valorizar a empresa, para valorizar a marca, né? Quando eu estou fazendo sistemas de reconhecimento de voz, eu quero que a inteligência artificial, a Alexa, sei lá como que chama, que ela entenda o meu comando. Quando eu digo eu, que eu quero que ela entenda, eu estou querendo dizer não eu, o usuário. Eu o usuário também, mas eu estou querendo dizer eu, o fabricante da inteligência artificial, quero ser capaz de vender uma inteligência artificial que entende bem as pessoas e executa os comandos que elas pedem. Ou seja, que tem uma boa capacidade de reconhecimento de padrões auditivos, uma inteligência artificial com uma boa capacidade de reconhecimento de padrões visuais, né, que é o tal do pattern recognition, enfim. Então o objetivo é acertar. Agora, quando eu estou falando de modelagem cognitiva computacional, por mais que eu esteja utilizando código, por mais que eu esteja utilizando a linguagem matemática, assim como a inteligência artificial faz, o meu objetivo não é acertar o máximo que eu puder. O meu objetivo é ter o desempenho o mais próximo possível de um ser humano. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou considerando xadrez, né, eu vou mostrar aqui uma rede neural artificial, que basicamente é uma rede interconectada, aqui que basicamente... isso daqui tudo é uma representação que na verdade é um conjunto de equações. Por exemplo, eu tenho uma equação aqui que tenta prever esse valor aqui com base nesses 3 valores de entrada, que gera uma função matemática, enfim, que vai gerar um valor ali entre 0 e 1. Depois aqui também eu vou ter uma outra função que tenta prever esse valor aqui, esse valor aqui. Então eu vou ter um conjunto, uma porrada de equações matemáticas que no final vai me permitir tomar uma decisão aqui, por exemplo, de se a foto que eu estou vendo é um cachorro ou um gato, né? Que ele vai me dizer se é um cachorro ou se é um gato, né? Basicamente é o valor aqui de saída da minha rede neural, né? Isso geralmente é utilizado muito em inteligência artificial, embora também seja utilizado em modelagem cognitiva. Qual é o ponto? Quando eu estou, sei lá, pensando numa rede neural para o ChatGPT da vida, ele quer, né, esse modelo em larga escala, né, de linguagem, quer acertar, quer conseguir dar um output ali para a pessoa, uma resposta para a pessoa que seja satisfatória para resolver o problema dela. Quando eu estou pensando num jogo de xadrez, em geral, que utiliza a força bruta, por exemplo, o Deep Blue, né, que enfrentou o Kasparov na década de 90, a inteligência artificial que controla ali o xadrez, ela analisa milhões de jogadas possíveis, né? Que não é como um ser humano procede. Qual que é o objetivo? Ser invencível, ganhar de todo mundo, ter o melhor desempenho possível. Qual que é o objetivo aqui? Acertar quando é um cachorro e quando é um gato. Na modelagem cognitiva computacional, se eu quisesse construir um modelo pensando em modelagem cognitiva computacional de xadrez, eu quero que esse modelo consiga desempenhar da maneira como um ser humano desempenha, inclusive cometendo os mesmos erros, inclusive indo mal nas mesmas competências e habilidades. As inteligências artificiais não fazem isso. As inteligências artificiais são muito boas em desempenhar tarefas em que nós, seres humanos, somos ruins, e é ruim em desempenhar tarefas que nós somos relativamente bons e desempenhamos com poucos recursos cognitivos. Por exemplo, a nossa capacidade de caminhar, de andar, né, de ter o nosso equilíbrio, né,
nossa capacidade de nos movimentarmos e nos deslocarmos no espaço é muito melhor do que a de uma inteligência artificial que é relativamente estúpida ainda nessas competências, né? Nós sempre temos aquela visão hollywoodiana dos robôs e das inteligências artificiais enquanto robôs humanoides, mas convenhamos, nós nunca vimos um robô humanoide na rua no nosso dia a dia. Nós vemos computadores e celulares que são capazes de prever qual é a próxima palavra que você vai falar, com base na aprendizagem ali do seu uso do WhatsApp, né? De preencher automaticamente um campo, de fazer uma boa tradução, de dar uma boa resposta, enfim. Mas a ideia básica é: a inteligência artificial e a modelagem cognitiva computacional estão muito próximas, mas a inteligência artificial tem mais uma pegada de resolução de problemas e de otimização de resultados. A modelagem cognitiva computacional tem uma pegada mais de teorização e de tentativa de compreensão, de previsão e de explicação de fenômenos psicológicos e de comportamentos de seres humanos. Então, gente, já estou aqui para finalizar. Antes disso, só queria recomendar 3 vídeos aqui do canal que eu acho que tem alguma relação com isso, né? Meu vídeo sobre história da psicologia, né? Na outra playlist de introdução à psicologia, em que falo de psicologia cognitiva, que é muito próxima da modelagem cognitiva computacional. Na verdade, psicólogos cognitivos costumam utilizar modelagem cognitiva computacional. Também recomendo meu vídeo de Psicologia e Matemática, que é um vídeo que eu particularmente tenho um grande carinho, né, por ter feito ele, e um vídeo um pouquinho mais aleatório, que eu falo de figurinhas do álbum da Copa, em que eu faço algumas simulações ali brincando sobre quantos pacotes de figurinha, quanto que uma pessoa teria que gastar para completar o álbum da Copa sem trocar a figurinha com ninguém. Apesar de não ser um vídeo sobre modelagem cognitiva computacional, é um vídeo sobre simulação, que é algo que é feito na modelagem cognitiva computacional e pode interessar algumas pessoas aí curiosas para entender o que é essa tal de simulação que é feito aí em computadores, utilizando linguagem de programação. Tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos e todas. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.